Nesse ano, nós estamos passando por um inverno talvez clássico, ainda que tenhamos passado semana passada por um leve veranico e hoje esteja levemente ensolarado o dia, nós estamos consistentemente no inverno que vem fazendo frio, pelo menos aqui, na nossa região, na cidade de São Paulo, talvez não no Nordeste, onde temos vários irmãos que inclusive nos acompanham todos os domingos pelo culto online. Lá talvez esteja mais quente. Aqui anda frio. E no frio todos nós geralmente buscamos nos aquecer. É um instinto natural, uma necessidade nossa. Então eu lembro e peço que você se lembre comigo da imagem do fogo e da lareira. Seja possuindo em casa ou pelo menos visto em filmes ou em séries, todo mundo sabe como funciona naturalmente o fogo e como funciona o sistema ali de uma lareira. Agora imagine comigo o fogo de uma lareira com brasa ainda, mas não muito forte. Está ali com fogo, mas não está ali fumegante. E o que nós precisamos fazer numa situação dessa para reacender o fogo, para dar mais vibração ali, colocar mais lenha com tudo, abanar com força, ou fazer eventualmente outra coisa mais brusca? Não necessariamente. Às vezes, um sopro suave faz a chama reacender. E como dizemos, tcharam, ali está de novo o fogo para nos aquecer. Quando eu penso nessa imagem e nessa ilustração, e leio esse texto bíblico, eu compreendo esse texto desta maneira. Paulo diz a Timóteo: te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Deus faz soprar sobre nós nessa manhã, meus irmãos, por meio da sua palavra, para que o dom que Ele nos deu seja sempre reavivado e reacendido, e para que nós compreendamos e tenhamos importantes qualidades para a igreja na nossa vida. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Foi a última carta escrita ali diante e durante a sua segunda prisão em Roma. Pela história nós sabemos que Timóteo ainda estava em Éfeso, onde Paulo havia o deixado, e ali naquela recente comunidade cristã ainda existiam grandes problemas, principalmente acerca de falsas doutrinas da igreja. Então era preciso um encorajamento. E você já parou para pensar qual é o nosso verdadeiro papel como igreja de Jesus Cristo? Timóteo era, como dizemos, um jovem pupilo de Paulo, uma nova liderança, era amigo do apóstolo, estava sendo treinado e orientado por ele. E nesse sentido, meus irmãos, o texto bíblico, ele tem importantes doses de encorajamento para toda a igreja, para todos juntos prosseguirmos no alvo este que é Cristo. Jesus designou os seus apóstolos para lançarem os fundamentos da igreja. Então, quando se olha para frente, meus irmãos, é importante esse encorajamento para toda a igreja, seguir firme adiante na sã doutrina e no seu real fundamento, que é Cristo, e na sua real e verdadeira missão. As palavras de Paulo, então, meus irmãos, nos ajudam a compreendermos a missão e a tarefa verdadeira da igreja. Alguma coisa ali em Timóteo estava brilhando dentro dele. Havia um brilho ali, havia a chama, e ela precisava ser reavivada. E assim é conosco, como igreja de Jesus Cristo, constantemente. Nós estamos tratando e encerrando hoje a série de mensagens acerca da igreja do presente e do futuro. Então eu te proponho, meus irmãos, a fazer junto comigo uma análise, e essa reflexão, de certo modo,
construtiva a igreja, baseados na palavra de Deus. Eu penso inicialmente em 3 qualidades para a igreja do presente e do futuro que a palavra de Deus nos encoraja a termos nessa perspectiva. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. As pessoas, no geral, suspeitam do poder e com razão. Afinal, como diz o ditado, o poder corrompe. O poder pode fazer mal ou bem. Como diz o filósofo Michel Foucault, o poder se exerce. Mas alguém tem que tomar decisões. Alguém, muitas vezes, tem que dar aos outros a orientação, o senso de direção. E isso é verdade tanto no mundo quanto na igreja. Nós não vivemos isolados. Nós vivemos em comunidade, em sociedade, e a anarquia não tem um fundamento bíblico. O Novo Testamento, nesse sentido, ele nos ensina, meus irmãos, que a intenção de Deus para as autoridades humanas é promover ordem e harmonia ao mundo. Se as autoridades conseguem é outra questão, mas essa é a diretriz da palavra de Deus. E na igreja, Deus dá dons às pessoas para edificação e benefício coletivo. E tudo isso pode ser compreendido dentro do tema e talvez do conceito ou da ideia de poder na perspectiva bíblica. Mas nessa meditação e nesse texto bíblico, é importante compreendermos, meus irmãos, que o poder não é necessariamente cargo, mas é posição e, sobretudo, comportamento, pois o detentor de todo o poder é Deus. Aqui, então, no texto bíblico, a questão é ter a habilidade de fazer e dizer coisas que podem mudar e influenciar situações, falar com sabedoria e, com isso, promover esperança. Nós podemos compreender também como um sinônimo de força. De força. E, portanto, esse poder que a palavra de Deus nos diz tem direta relação com a virtude da coragem. Guarde esta ideia, isso é muito importante para a nossa compreensão, pois é preciso, meus irmãos, coragem para agirmos como igreja. Nós vemos muitas vezes a igreja enclausurada entre visões políticas, ideológicas, em dogmas ou tradicionalismos. São muitas as questões que muitas vezes podem nos enclausurar ou desafiar a igreja de Jesus. Nós somos igreja de Jesus Cristo e Ele não nos deu espírito de covardia para ficarmos enclausurados nessas situações. É preciso coragem para agirmos como povo de Deus. É preciso coragem para agirmos com força e firmeza. É preciso coragem para nos desafiarmos como igreja a vivermos inspirados em Jesus. A igreja do presente e do futuro tem essa chama acesa em si, que precisa sempre ser reacendida com essa dose de coragem que nós recebemos dos céus, da palavra de Deus que nos foi revelada. Então pense comigo, como nós podemos ser igreja do presente e do futuro na sociedade, se nos omitirmos de pregarmos a palavra da verdade? Como nós podemos ser igreja do presente e do futuro na sociedade, se não tivermos coragem de dizer ao mundo: Cristo nos ensina a agirmos de modo diferente. Diferente. Como nós podemos ser igreja do presente e do futuro se não exercemos o poder e a força que recebemos por meio de Cristo Jesus? A igreja evangélica, sobretudo brasileira, passa por momentos bem complexos. De um lado, nós vemos o marasmo de alguns. De outro, um ativismo desenfreado. De um lado, vemos a tentativa de modernização a qualquer custo, que muitas vezes compromete princípios e valores da palavra de Deus. De outro, vemos a resistência, muitas vezes, em reformar o que é preciso reformar. Por isso, as palavras de Paulo a Timóteo, meus irmãos, nos fazem pensar sobre a igreja do presente e do futuro.
Qual é a igreja que nós queremos? Qual é a igreja que nós queremos para o futuro, para as próximas gerações, para os filhos, netos e tantos outros das futuras gerações? Certamente não deve ser uma igreja calada, mas sim uma igreja corajosa, que prega e vive pelo poder de Jesus. A chama de Cristo está em cada um de nós, está em nossos corações, está nessa igreja, e nossa oração é para que Cristo sopre suavemente em nós a coragem para agirmos com esse poder que a palavra de Deus nos diz. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor. Coragem e poder, naturalmente, meus irmãos, não são separados, não são divorciados do amor como dom e mandamento que recebemos do Senhor. O amor sem poder pode se tornar um sentimentalismo vazio, barato, algo sem sentido. O poder do próprio Evangelho, meus irmãos, vem do fato de que Deus deu o seu Filho por amor a nós, estabelecendo então a nossa necessidade de respondermos esse ato de amor com amor de verdade. A igreja precisa viver e emanar amor, e muito se fala sobre amor, muito se prega sobre amor, e não cabe agora detalharmos muito especificamente sobre esse dom, mas sim do fato de que a igreja do presente e do futuro, meus irmãos, precisa ter coragem para amar de verdade. É importante relacionarmos coragem, poder e amor para de fato compreendermos o que Deus quer de nós, o que a palavra de Deus nos diz. Deus é amor, é a fonte do amor. Nós vemos isso, por exemplo, em 1 João 4. O amor de Deus é parte, então, da sua natureza. E se nós somos igreja de Cristo, que prega Jesus, que vive Jesus e que se inspira em Jesus, nós precisamos ter ousadia para de fato termos o amor como uma prática de vida na igreja. A palavra de Deus em Deuteronômio 6:5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós somos então, igreja, exortados e encorajados a amarmos. O amor que tanto falamos, que tanto almejamos, que tanto pregamos, só tem sentido se for praticado. O amor a Deus, ele é demonstrado então, meus irmãos, por prática, por obediência aos seus mandamentos. E esse amor, ele vai além do abraço, ele vai além do aperto de mão, ele vai além da cordialidade. Quando nós olhamos a história da nossa igreja, a primeira igreja, o nosso coração se alegra no sentido de ver o amor praticado aqui em nosso meio. Nessa igreja, a primeira igreja, a coragem para amar e praticar o amor se faz presente desde a sua organização, quando mulheres escravas fizeram parte do rol dos seus primeiros membros, posteriormente libertas. Quando, por exemplo, o reverendo Eduardo Carlos Pereira defendeu profeticamente a abolição da escravidão. Isso é amar de verdade, com ousadia. Mas a igreja, no sentido geral, muitas vezes deixa entrar dentro de si o espírito de divisão, de discórdia. Essa não é a igreja que a palavra de Deus nos encoraja a ser e cultivar. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus. É preciso, então, coragem para amar como Cristo amou, para doar como Cristo doou, para viver como Cristo viveu. Essa qualidade, então, meus irmãos, é fundamental para a igreja do presente e do futuro. Qual é o traço distintivo da igreja se não houver amor entre nós? Qual é o traço distintivo se não houver Cristo que nos encoraja a termos amor entre nós? A chama da coragem para amar está em nós. E a palavra de Deus está soprando sobre nós agora, essa brisa suave do amor. Porque Deus
não nos tem dado espírito de covardia, mas de moderação. O Espírito que derrama sobre nós poder e amor também nos dá prudência e moderação. Essa qualidade, meus irmãos, ela é mais do que fundamental. Ela é urgente para nós como Igreja do Senhor. Moderação é uma virtude que anda, de certo modo, em extinção. E fazendo aqui uma analogia, uma ilustração e quase uma brincadeira, ela não foi alvo de nenhuma tarifa internacional, mas moderação anda muito cara e rara na sociedade. A igreja do presente e do futuro, então, baseada na palavra de Deus, deve, por princípio bíblico, evitar extremos, porque nós devemos ver os dois lados da moeda, mas não como juízes, mas como igreja. E nós, não é preciso dizer, vivemos tempos de muitos extremos. Extrema polarização política, extremos conflitos sociais, extremos conservadores ou conservadorismo moral e religioso, e por aí se vão as listas dos extremos na vida. Como nós podemos ser igreja, então, em um mundo que tende à radicalização? O texto bíblico, não sou eu, é o texto bíblico que nos dá um conselho muito sábio: moderação. E o exercício da prudência e da moderação, meus irmãos, denotam sabedoria para falar e muitas vezes calar, para se posicionar eventualmente sobre determinado tema ou assunto, ou para se calar em algum determinado tema ou assunto. A palavra de Deus, ela nos ensina que o exercício da moderação em tudo é bom. Em tudo. Vejam, moderação e prudência também não são desculpas para nós sermos isentos. Pelo contrário, é preciso ter coragem para ser moderado. É muito comum hoje em dia que em qualquer debate ou discussão, seja de qualquer tema religioso, moral, político e por aí diante, as pessoas partem para o conflito. E o conflito, meus irmãos, é resultado da falta de moderação, em detrimento da falta do exercício do diálogo. A igreja do presente e do futuro, então, ela não grita, ela dialoga. É isso que Deus quer de nós pela sua palavra. O exercício da moderação pode ser, inclusive, uma forma de posicionamento, de estilo de vida como igreja, como corpo de Cristo que formamos e desejamos ser. É uma forma de fato, nos mostrarmos diferentes ao mundo conturbado, radicalizado e que jaz no maligno em que nós vivemos. Tim Keller tem um livro que se chama A Fé na Era do Sexismo. Preste atenção nessa citação. Talvez o maior empecilho ao cristianismo seja a sombra do fanatismo. Pense naqueles que você considera fanáticos. São todos insolentes, donos da verdade, obstinados. Por quê? Isso não se deve a um excesso de cristianismo, mas à falta dele. A igreja do presente e do futuro, então, meus irmãos, não é e não deve ser fanática. Ela deve ser fiel à palavra de Deus, palavra esta que nos encoraja a ter moderação. Viver pelos extremos é incompatível, inclusive, com a própria doutrina do perdão. Jesus disse: quem dentre nós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Seja o primeiro a atirar uma pedra. Paulo encoraja Timóteo, então, e a nova igreja a ter coragem para serem moderados, porque ele confia que eles estavam confiantes e enraizados por meio da fé em Cristo e não nos seus méritos pessoais. Por isso que Deus quer de nós que nós fujamos dos extremos. E nós, cristãos reformados, nós compreendemos, ou deveríamos compreender isso muito bem. Nós somos convictos pela palavra de Deus que a fé é dom de Deus,
que amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro e que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então não adianta a nossa retórica ou ainda pior, a tentativa da gritaria do convencimento, pois Deus é quem transforma o mundo e as pessoas. Daí então a importância da nossa moderação e prudência. Sócrates certa vez disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Como é então a humanidade? Como nós somos? Pecadores, imprudentes muitas vezes. Por isso esse encorajamento à moderação é importante para a nossa igreja do presente e do futuro. Igreja de Jesus, Jesus que é a luz do mundo. E nós sabemos que quem segue Jesus não anda em trevas. Nesse sentido está escrito em João 8,15. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou, disse Jesus. Deus não nos tem dado espírito de covardia e nem de julgamento, então, irmãos, mas de prudência. E para isso é preciso coragem para sermos diferentes nesse sentido. Termos coragem para sermos moderados como igreja do Senhor. E eu termino lembrando de uma das questões que levantamos no decorrer desse sermão. Qual é a igreja que nós queremos? Qual é a igreja dos nossos sonhos? Qual é a igreja que desejamos para o futuro? A igreja, nós sabemos, é povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Somos corpo de Cristo, membros que juntos formamos uma comunidade. E se nós somos povo, se nós somos comunidade, nós temos um propósito comum, que é adorar a Deus, que é prestar culto e que é cumprirmos a missão e os mandamentos da palavra do Senhor. Nós não estamos aqui a passeio, ou pelas amizades, que é prudente, ou que é melhor, que é positivo termos na igreja. Naturalmente é gostoso estar em comunhão. Nós estamos aqui para adorar a Deus, sobretudo, e para sermos encorajados, então, pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando nós pensamos na igreja do presente e do futuro, é importante nós orarmos ao Senhor para que Ele nos dê, de fato, coragem para sermos diferentes neste mundo. Como igreja, nós temos voz e nós precisamos exercitar essa voz. Como igreja, nós temos visão e nós precisamos agir de acordo com esta visão. Como igreja, nós temos missão e nós precisamos cumprir essa missão. Ousadia e coragem para divergir naquilo que contraria a palavra de Deus e dialogar com amor na sociedade. Ousadia e coragem para fortalecer o que reafirma a palavra de Deus e praticar o amor para motivar que as pessoas sigam a Jesus. Por isso Paulo pede para mantermos o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. A chama está em nós, ela está acesa e ela não se apagará. Ela não se apagará. Mas como igreja do presente e do futuro, que a palavra de Deus nos encoraja a ser e termos poder, amor e moderação. Que Deus então nos dê coragem e força para sermos cada vez mais a igreja dele, pela coroa real do Salvador. Amém.